vocês não têm consciência moral, senso do que é certo e errado, bem e mal? Porque, só dar uma introduçãozinha nisso, eu tenho aprendido sobre vocês, na minha mente, desde que Deus me revelou, quando Deus me revelou esse transtorno, ele me revelou a parte espiritual também. E eu sempre vi vocês como pessoas diabólicas, sem filtro aqui, tá? Pessoas más, pessoas que sabem o que fazem e gostam do que fazem e não querem mudar e têm prazer, consciente. Consciente. E até pode ser que seja isso mesmo, tá? É porque agora, entendendo também essa parte que vocês nascem assim, que desde criança já se sentem diferentes, já têm esses comportamentos, e esse negócio lá no cérebro que já foi comprovado cientificamente. Então eu comecei a pensar, mas eu acredito que ninguém nasce condenado, predestinado a queimar no quinto dos infernos. Mas me responde isso, você tendo, né, eu não sei se você consegue ser totalmente sincera nessa parte, mas até onde você pode ir, porque a sensação que eu tenho é que parece que vocês não têm essa consciência moral. Por exemplo, o Ted Bundy, quando ele estava ali, ou todos os outros que são, né, no caso os serial killers, estão contando ali como se estivesse falando, eu fui na padaria tomar um café, voltei, comi um bolinho e fui dormir. Gente, está falando que ele matou uma pessoa, que ele estrangulou, que ele esquartejou, que ele pendurou de ponta cabeça. Mas assim, porque parece que vocês não têm essa consciência moral, porque se tivesse, acho que não falaria assim como se fosse algo normal, entende? Como você falou, é um jogo, a gente já nasce assim, desse jeito, já fazendo, comportando desse jeito. Então, como que você explica isso? Eu vejo assim, eu sei o que é certo e o que é errado, ali visando que a sociedade impôs o que é certo e o que é errado. Então, para mim, a moral ela é mais uma construção da sociedade, uma construção humana para manter todo mundo ali de certa forma, né, para não virar um caos, digamos assim. Então, eu entendo racionalmente essa parte da moral humana, o que é certo e o que é errado, mas não me importa. Eu entendo, porém não me importa, é indiferente para mim. Eu vou entender racionalmente, isso é certo, isso as pessoas condenam, isso as pessoas acham que é correto. Então, por exemplo, assim, por que eu não vou nunca cometer ali um crime ou, sei lá, matar alguém, alguma coisa desse tipo? Porque eu sei racionalmente que isso é condenável e eu não quero perder a minha liberdade. Então, eu entendo a moral humana sim, eu não me importo, por exemplo, isso que você está fazendo é errado. Não me importa, só vou me importar se aquilo realmente tirar minha liberdade, no fato, entendeu? Então, você tem a consciência moral. Racionalmente entendida, sim. Mas não sentido ao ponto de pensar, nossa, eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo, então eu também não vou fazer isso com alguém. Isso não existe para vocês? Não, por exemplo, assim, quero tirar dinheiro de alguém. Eu não vou ficar pensando, isso é errado, não vou fazer. Não, eu vou fazer. Eu quero fazer e eu posso fazer, então eu vou fazer. Basicamente isso. Ok. Mesmo que isso te prejudique, porque as pessoas que eu conheço que vivem fazendo essas coisas, vivem enganando, mas também são enganados, né? Acaba voltando de alguma forma. Eu não acredito, porque tem até uma coisa que eu costumo acreditar, que eu escuto bastante, né? Que é uma coisa que fala assim, quando você faz algo e não sente culpa por ter feito aquilo, aquilo não vai voltar para você nem te prejudicar. Dizem que, digamos aqui, o que mais traz ali consequências ali para você é quando você se sente muito culpado ali e aí vira um ciclo ali de emoções negativas que ficam puxando situações cada vez mais negativas para sua vida. Entendi. No que eu aprendi, né, é que quando a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, Deus perdoa o tempo da ignorância, porque se eu estou fazendo algo e eu não tenho consciência daquilo, não vai cair sobre mim a consequência, mas quando eu faço sabendo o que eu estou fazendo, eu tenho consciência, então logo eu sou responsável por isso, e aí a consequência vem sobre mim, e eu falo isso com experiência própria, porque nós fazemos muitas coisas que vocês também fazem, né, só que a diferença é que quando vem a consciência, por temor a Deus, eu me arrependo, peço perdão e aí mudo de comportamento. Com vocês não existe isso. Inclusive, acho interessante que até foi falado nos comentários, quando você falou que você era mimada. Aí um monte de gente, faltou foi surra, mimadinha. Se tomasse uma surra, ela não ia ser uma psicopata. Aí eu falo, gente, se fosse isso, né? Porque a gente já nasce apanhando. Então, o médico já lá dá um tapinha na bunda, chorou, já apanhou, já acabou a psicopatia, foi embora.
Não é assim. Mas tem pessoas que acabam pensando isso. Não, vocês não mudam com punição, não mudam errando, não aprende com o erro, né? Então, que nem nesse caso, né, que as pessoas falam, se tivesse acontecido isso, por exemplo, se eu tivesse nascido em uma família que fosse bem agressiva, violenta, né, tivesse ali me punido de maneira bem assim rígida e forte, talvez a minha condição teria piorado. Então, talvez eu poderia ser uma pessoa pior, mais agressiva, abertamente, entendeu? Então, eu acredito que isso não influencia em nada, entendeu? Nessa questão, quando a pessoa já nasce, assim, no caso. Uma pergunta que eu quero te fazer também, essa é a minha pergunta, que você mencionou na outra live, que você se envolveu sempre, a maioria dos seus relacionamentos, com pessoas com traços narcisistas. E eu fiquei aqui pensando, como que você diferencia uma pessoa que tem traços narcisistas e uma que tem o narcisismo? Você até chegou a falar sobre isso, porque a pessoa que tem os traços, ela ainda tem reação, tem sentimentos, tem empatia, e um que é narcisista, ele só olha para si, como, né, no caso de você, de certa forma. Mas você falou que identifica narcisistas muito rápido. Como que você consegue, assim, identificar? Basta olhar, basta... Como que se identifica um narcisista mesmo, né? Não o que tem os traços que você acaba se relacionando. O narcisista ele é muito fácil de identificar porque ele está sempre ali querendo, de certa maneira, ali algo sempre pro ego. Então, eu conheci um narcisista uma vez. Aquele lá, eu acredito que ele não tinha só traços. Ele era, de fato, um narcisista, mas eu não cheguei a me relacionar com ele. Então, eu comecei ali, tive o primeiro encontro com ele. Foi de boa, no primeiro encontro não identifiquei, porém, depois, no dia seguinte, eu comecei a identificar. Por quê? Ele começou a toda hora querer mandar mensagem, querer ligar, controlar toda hora, querer onde você tá, o que você tá fazendo, não sei o que, controle, já percebi. Ah, controle. E toda hora querendo, a gente vai se ver hoje, tá horário. E nunca, você pode hoje, tá horário? Não, você vai me encontrar hoje às 8. Sempre isso. E se eu falava que não, que eu não poderia me encontrar aquele horário ou aquele dia, já surtava. Então, esse tipo de comportamento que eu já foi muito óbvio. Aí, arrogância. Fora a arrogância, né, a explícita, não, porque eu sou o melhor nisso, não, porque... Então, é aquela arrogância que ele não faz questão de esconder, né? Ele não faz nenhuma questão de ocultar essa grandiosidade, essa arrogância e o controle. Então, essa pessoa, eu considero que era, de fato, um narcisista, não tinha só traços. E aí, foi um dia, eu marquei encontro com ela. Ela falou assim, eu quero te encontrar hoje, tal horário. Eu falei, beleza, vamos se encontrar, então. Aí, marquei o encontro. E faltando minutos antes de eu me encontrar com ele, né? Eu fui lá e bloqueei ele de todos os lugares e sumi. Não me interessava, não tinha ali o que eu queria também, né? E aí eu já percebi que era um narcisista. Falei, não vou perder tempo, tchau, e sumi. Até hoje ele deve se perguntar o que aconteceu e por que eu sumi. Enfim, nunca obteve resposta. Uau, e nesse caso, não chegou nem a te alimentar? Ou já é o suficiente para te alimentar? Porque você não viu a reação dele, não deixou nem ele ficar lá, por quê? Porque você não me atende? Porque não deixou torturar um pouquinho? Tipo... Não, né? Essa eu nem precisei ver a reação, porque eu já sabia como que ele ia reagir. Então, para mim, já só o fato de eu ter feito aquilo já foi para mim assim um prazer muito grande, porque eu sabia como ele ia reagir. Eu sabia exatamente como que ia ser. Quando você faz algo de errado, por que não admite que fez e que foi você que errou? Eu perguntei isso para o rapaz que entrevistei e ele falou assim, quando você sabe que você é o melhor, você não é, você não vai... Tipo, foi interessante. Como é que você descreve isso? Então, quando eu erro, agora depende, assim. Quando eu sei que eu erro, eu sei que eu errei, mas para mim é muito mais viável culpar outra pessoa ou culpar outra coisa, outra situação. É muito mais viável para mim, entendeu? Por exemplo, assim, eu quero fazer ali um plano, alguma coisa, pegar algo. Eu sempre costumo fazer tudo sozinho o que eu vou fazer, né? Eu nunca trago ninguém junto comigo. Agora, se eu decidir trazer alguém junto comigo, é um amigo, alguém ali para participar do jogo junto comigo, né? Se eu convencer alguém, é para essa pessoa levar a culpa no meu lugar. Então, se eu for fazer alguma coisa, ela vai servir para ser o bode expiatório, ela vai servir para levar a culpa. Então, o que acontece na minha mente é o que é o mais viável, é o mais, assim, interessante para mim do que eu mesma levar a culpa, no caso.
Entendi. Mas é interessante ver como funciona a mente de vocês, como vocês pensam, como vocês agem, porque nós convivemos com vocês no dia a dia, mesmo sem saber, muitas vezes, mas existem coisas que acaba ali, aquela coisa da nossa intuição. Por exemplo, assim, as pessoas falam: ah, mas você tá aí falando tudo isso, como é que você vai fazer para manipular as pessoas? Olha os narcisistas. Todo mundo fala de narcisismo, né? Todo mundo tem vários especialistas em narcisistas e tal, eles já estão expostos. Mas a gente, tanto os narcisistas quanto os psicopatas, a gente consegue se adaptar. Ou seja, olha só, as pessoas estão falando tal comportamento nosso, pelo menos eu não sei no caso do narcisista, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu consigo adaptar a situação para se diferenciar se eu quiser manipular uma pessoa. Então, o fato de eu estar aqui falando não vai me afetar, entendeu? Eu posso mudar a tática, o jeito, o comportamento, como se fosse se camuflar de fato. É um desafio para você, né? Sim. E eu vi também na outra live que você falou que vocês não têm vergonha na cara. E eu achei o máximo, porque é o que eu falo mesmo. Vocês têm que tomar vergonha na cara, isso sim. E você assumiu isso falando ali, gente, então tem consciência, né? E por que vocês não se importam com o outro? Não, porque a gente realmente não é indiferente às pessoas, assim, a gente é literalmente indiferente a todo mundo. Então, quando se é indiferente ao outro, a visão do outro, a opinião do outro, não importa, entendeu? Isso você entende como sendo por conta dessa falta de empatia e de amor? E sentimento de culpa e remorso? Ou tem algo além disso para que vocês não se importem com o outro? Olha, eu não sei, talvez pode ser que sim, talvez que essa falta de certas emoções ali pode sim afetar isso, mas eu acredito que é mais aquela questão de não enxergar as outras pessoas ali como iguais. Eu acredito que deve ser isso, a gente sempre está enxergando as pessoas como, de certa maneira, abaixo de nós mesmos, né? Aí entra aquela parte lá do narcisismo que a gente tem, então eu acho que tem a ver com isso também, de enxergar as pessoas sempre como mais inferiores e não importantes.